Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és Deus Criador, pois tu és Deus Criador, pois tu és Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, nós dependemos de Ti. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livro de Atos, que nos desafia a viver uma vida comprometida, consagrada no Teu altar, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua palavra. Que a Tua palavra venha falar aos nossos corações e nos desafiar a viver conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, Pai. Que nós possamos ter uma mente transformada. Deus, que nós possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Nossa, que bagunça. Depois a minha esposa dá bronca em mim. Vamos lá, a gente terminou no capítulo 10. Na sexta-feira, sábado, a gente não teve devocional, porque teve assembleia, né? Aliás, a assembleia foi bem legal. Eu acho que a gente ganhou muito tempo, né? Com uma reunião que às vezes demora tanto, né? Mas acho que a gente teve uma dinâmica muito boa na reunião, graças a Deus, né? E domingo foi um domingo bem legal também. Eu acho que eu estava muito cansado, porque eu preguei sexta e sábado, depois teve a assembleia, né, dos pastores, e minha garganta estava doendo de tanto falar, né? Acho que eu falo demais. Acho que eu precisava parar um pouco de falar. E aí, aí a gente, então, sábado era para a gente ter lido capítulo 11, 12 e 13, né? Só dando um parecer geral aí, o capítulo 11, 12 e 13, o 12, Pedro, ele explica o porquê que ele começou a pregar para os incircuncisos, para os gentios, né? Deus tinha dado aquela visão que desceu o lençol com aquelas comidas impuras, e ele foi lá na casa do centurião Cornélio e pregou o evangelho, as pessoas receberam o Espírito Santo e foram batizadas, e ficou na cabeça do Pedro, poxa, se os gentios conseguem receber o mesmo Espírito Santo que a gente, então assim, eles também eles precisam receber a palavra, né? Então, só que existe dentro dos cristãos, dos seguidores de Jesus, né? Judeus, tinha uma parte que era os judeus que defendiam a circuncisão, ou seja, a circuncisão para eles fazia parte da nova vida que eles tinham em Cristo Jesus. Então é muito interessante, né? Que na verdade assim a igreja, vou dizer uma outra coisa, talvez assim essa seja mais fácil de entender. As denominações, elas foram criadas pelos homens, você entende? Então, assim, a denominação presbiteriana, a denominação metodista, a metodista livre, todas elas foram organizadas e elas foram feitas por homens, né? O que não foi feito por homens foi a igreja. A igreja foi o que Jesus falou sobre a igreja, e a igreja, ela é soberana, né? Mas aí eu penso assim, que quem criou as denominações foram os homens, né? Toda vez que você fala de uma denominação, você tem que falar sobre o nome de alguém, né? Então você fala presbiterianos, eles vieram do João Calvino. Os metodistas vieram do Armínio com o avivamento de John Wesley. Os luteranos, o próprio nome diz, né? Eles vieram da ideia de Martinho Lutero. Então, assim, cada denominação, ela segue, né? Pelo menos as históricas, a gente chama de igrejas históricas, né? Que vêm dessa denominação, elas vêm por conta de homens que chegaram na conclusão, lendo a Bíblia, que para viver uma igreja, um cristianismo aqui na Terra, a gente precisa seguir esse tipo de conceitos. E esses conceitos é o que a gente chama de doutrina. Então, assim, cada denominação tem uma doutrina diferente. É por isso que tem um nome diferente, né? Então, se os presbiterianos são presbiterianos, porque eles têm uma doutrina, os batistas têm uma doutrina, os metodistas têm uma doutrina, a Assembleia de Deus tem uma doutrina, e assim por diante. O que foge da doutrina das verdades absolutas, a gente chama de seitas, que aí foge, né? Então, Testemunho de Jeová foge do conceito bíblico, Adventista foge do conceito bíblico, né? Então, assim, os Mormons fogem do conceito bíblico. Então, assim, você tem um grupo de igrejas, de pessoas, de cristãos, que conseguem se relacionar. E tem um grupo que a gente não consegue porque é muito fora, fora do que mexeu com verdades absolutas da palavra de Deus, né? Então, por exemplo, uma igreja, o Testemunho de Jeová, por exemplo, que não acredita que o Espírito Santo é Deus.
Não tem como a gente andar junto desse pessoal, entendeu? Porque a gente crê no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, um grupo que não crê, não olha, não consegue olhar para a Bíblia e perceber que na Bíblia está escrito que o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, a gente não consegue andar com eles, né? Então, todos os outros, presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas, Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais, as igrejas independentes, que creem nessa trindade, a gente forma esse grupo da verdadeira a interpretação bíblica, né? Mas todas as denominações foram criadas por seres humanos. Então, aqui a gente tem um grupo de cristãos, posso até dizer assim, que acreditavam que se você se converter para o Senhor Jesus, você precisa passar pela circuncisão para que você possa, na verdade, experimentar a salvação em Cristo Jesus, né? Eles estavam errados? De uma certa maneira, não. Por quê? Porque qual é o significado da circuncisão? Né? Eu entendo que a circuncisão era o quê? Era uma marca, era uma ação no seu corpo físico que gerava uma marca onde as pessoas da sociedade olhavam para essa pessoa e entendiam que essa pessoa, ela decidiu ou decidiram para ela que ela seria parte do povo de Deus. E aí hoje, a nova circuncisão que nós chamamos hoje, para nós, o que seria a circuncisão? O batismo nas águas, entendeu? Se você vai batizar quando é criança, ou você vai batizar quando é adulto, é o quê? É algo que é realizado no nosso corpo para uma testificação de uma decisão espiritual e uma declaração para a sociedade da minha fé em Cristo Jesus e nas verdades da palavra de Deus. Entende? Então, assim, você fala assim, o pessoal do capítulo 11, eles estavam errados? Eles não estavam errados, porque na cabeça deles a circuncisão era para ser realizada. Mas pode ser feito de uma outra forma? Pode. A gente pode ter o mesmo significado realizando a mesma coisa de uma forma diferente, né? Então era isso que o Pedro estava defendendo. Aí no capítulo 12, o Herodes começa a perseguir o Tiago e o Pedro, né? Inclusive eles são presos e um anjo liberta eles no capítulo 12. Capítulo 13 é muito importante, pessoal. Por quê? Porque no capítulo 13 começa a primeira viagem de Paulo. Lembra que eu falei para vocês que do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente ia ver muitos relatos sobre o ministério de Pedro. Então, a partir do final do capítulo 12 em diante, a gente vai começar a ver agora o ministério de Paulo, né? O ministério de Paulo é que vai ficar mais em evidência, né? Então, assim, aqui no 12, a gente vê que, aliás, no capítulo 13, né? Paulo aparece no 12, e no 13, pessoal, começa a primeira viagem missionária de Paulo. É importante a gente olhar para essas viagens missionárias, porque essas viagens missionárias, elas traziam um histórico de ações do Espírito Santo através de Paulo e mostra assim como que essas pessoas consagradas ao Senhor Jesus, elas eram guiadas por Deus, como que elas falavam com as pessoas, como que elas enfrentavam as dificuldades, como elas pregavam o evangelho, qual é o conteúdo da pregação do evangelho. Vocês entendem, pessoal, como é importante você olhar para Atos? Porque Atos é uma parte muito prática da vida cristã. A gente vai olhar para Atos e vai entender como lidar quando a gente está no meio de um monte de gente que crê em outra religião, no espiritismo, no budismo, no shintoísmo. Como que a gente vai lidar quando a gente chega numa casa de alguém que tem Butsudan, que sabe que é super devoto à filosofia budista? Como que a gente lida com aqueles que nos perseguem? Como que a gente lida com aqueles que atacam a igreja? Como que a gente prega para as pessoas? Como a gente cria aberturas de abordagem para poder falar de Jesus para as pessoas? Tudo isso está em Atos, né? E as viagens missionárias, elas são
o melhor exemplo para a gente entender tudo isso, né? Então, começa no capítulo 13 a primeira viagem missionária de Paulo a Barnabé. Uma coisa interessante é que do versículo 13 ao 15 tem um abandono de João Marcos. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente leu Marcos, o Evangelho de Marcos, que esse Marcos é o João Marcos, que é citado aqui em Atos, e ele, no meio da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, o Marcos, ele foi embora para casa, ele desistiu, né? E eu acho tão interessante, sabe, pessoal? Você conhece várias pessoas que desistiram de andar com Jesus, não conhece? A gente conhece um monte de gente que estava andando com Jesus e de repente não está mais. Desistiu. Ah, desanimei. Ah, não quero mais. Ah, mudei para uma outra igreja. Sei lá. Muitas pessoas desistem do caminhar com Jesus, né? E a gente precisa saber lidar com isso. E eu acho interessante que Paulo, ele traz essa perspectiva de como que a gente lida com situações como essa, né? Então, agora, não vai ser em 1 ou 2 versículos que você vai perceber essa dinâmica aí de como que Paulo tratou com Marcos. A gente vai ter que ler até, né, bem longe para a gente entender toda essa dinâmica, como que Paulo lidou com essas situações. E aí, então, mesmo ainda no capítulo 3, a gente vê que Paulo ele vai para Antioquia. Depois, no 14, Paulo ele vai com Barnabé para Icônio, ele vai para Listra. Aí em Listra, né, interessante que Paulo ele é apedrejado. Por que Paulo é apedrejado, né? Paulo ele curou uma pessoa, foi um sinal milagroso, ele pregou o evangelho e as pessoas, ao invés de entender que aquele milagre veio do Espírito Santo de Deus, da pregação da palavra de Jesus Cristo, eles achavam que o Paulo e o Barnabé eram seres celestiais da mitologia grega. E aí Paulo falou, não, de jeito nenhum. Isso aí nós não somos, nós viemos de Deus, do Evangelho, de Jesus. E aí as pessoas apedrejaram eles porque eles estavam enganando as pessoas, né? E aí, assim, eu penso, né? Esse apedrejamento foi um apedrejamento por zelo da religião deles, da região, né? E Paulo, ele foi quase morto nesse momento, mas ele voltou para a cidade. O capítulo 15, então, começa uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, reunião dos apóstolos, dos presbíteros em Jerusalém. Tiago dá um parecer, a decisão é enviada para Antioquia, e aí a gente tem o capítulo 15, versículo 36 a 41, começa a segunda viagem missionária de Paulo. A gente sabe que Paulo teve 3 viagens missionárias, né? Até ser preso, e aí tem o tempo de prisão, que ele também escreveu muitas cartas, e depois ele é decapitado, ele é morto, né? Então, assim, no capítulo 15, do versículo 36, começa a segunda viagem missionária de Paulo, né? E aí, no capítulo 16, você tem aqui que Paulo leva Timóteo, ele vai com Silas. E aí, na segunda viagem missionária de Paulo, o que acontece? Barnabé estava com Paulo, lembra que Barnabé estava com Paulo? E o Barnabé, ele falou assim, vamos levar Marcos com a gente. Daí o Paulo falou assim, negativo. Marcos eu não vou levar não. Por quê? Ah, porque Marcos abandonou a gente na primeira viagem, por que a gente vai levar ele na segunda viagem? Você entende, pessoal, que aí eu vou dizer para vocês, eu nem sei se eu já disse aqui, mas assim, existe uma diferença entre Paulo e Barnabé, né? Existe uma diferença muito grande entre Paulo e Barnabé, né? Os dois têm Jesus, os dois têm o Espírito Santo, os dois foram batizados com o Espírito Santo. Lembra que eu falei da experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus? Os dois falavam em línguas, os dois pregavam o evangelho, os dois eram missionários, evangelistas que falavam de Jesus para as pessoas. Mas o que acontece? Barnabé era uma pessoa muito pastoral, voltada para as pessoas. E o Paulo era uma pessoa, era um pastor, outro tipo de pastor, era um pastor acadêmico que pregava em grandes multidões, que dava aula nos seminários, que era um pastor mais professor. Você entende? Então o que acontece?
Barnabé, vamos fazer assim, ó. A gente tem o Barnabé e a gente tem o Paulo. Os dois olhando para Marcos. E quando o Barnabé olha para Marcos, Barnabé fala assim, puxa, ele errou, mas ele tem a oportunidade de voltar para o caminho do Senhor. A gente pode ajudar ele a ser restaurado, ele pode voltar a ter uma vida compromissada. Eu olho o João Marcos e eu vejo que ele é um cara que tem futuro, porque se ele tem tantos talentos, se a gente investir na vida dele, se a gente cuidar dele, com certeza ele vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Agora, Paulo, quando olhou para Marcos, o que o Paulo pensou? Ah, esse não. Ele já pisou na bola uma vez com a gente, então eu não quero mais que ele vá nessa viagem. Vai me dar trabalho de novo, vai atrapalhar a minha pregação do evangelho, vai atrapalhar as minhas aulas que eu vou estar dando para o pessoal que quer aprender sobre Deus. Então eu não quero levar o João, não, porque, e de uma certa maneira, eu penso assim, né? Existem pessoas que são mais voltadas para as pessoas do que para o trabalho. E tem pessoas que são mais voltadas para o trabalho do que para as pessoas, né? E eu penso que Barnabé era uma pessoa mais voltada para as pessoas do que para o trabalho. E o Paulo era uma pessoa mais voltada para o trabalho do que para as pessoas, né? Sabe como que a gente define essas coisas? Quando a gente olha para essas coisas, eu vejo isso quando você está na igreja. A gente está na igreja e aí a gente cria essa ideia de que o culto precisa começar na hora certa. Se é 9h30 que você falou, então é para começar 9h30. Então tem gente que chega para o pastor e fala assim, pastor, aqui ó, 9h30, vamos começar logo, vamos respeitar os que estão aqui, tem que começar o culto 9h30. Aí chega uma outra pessoa e fala assim, pastor Joel, espera só um pouquinho, é que tem uns irmãos da igreja que me ligaram e falaram que pegaram trânsito, que está tendo greve de metrô, que está tendo não sei o quê. Vamos aguardar uns 5, 10 minutinhos para depois começar o culto? Você entende, pessoal? Existem pessoas que são mais voltadas para o trabalho. Existem pessoas que são mais voltadas para as pessoas. E a gente precisa encontrar o equilíbrio nessa questão. Eu não estou falando que Barnabé está certo e que Paulo está errado. E eu não estou falando que Paulo está certo e que o Barnabé está errado. Eu estou falando que esses dois pastores, eles tinham características diferentes. Pessoal, a pior coisa que você pode fazer na tua vida de igreja é ficar comparando pastor. Ah, porque aquele pastor daquela igreja lá é ruim. Ah, e aquele outro pastor daquela igreja é boa. Ah, queria que o meu pastor da minha igreja fosse do jeito daquele lá. Ah, porque o meu pastor não é assim. Ah, porque o meu pastor de lá é melhor do que o pastor. Você sabe, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. A comparação é o vírus que mata a igreja. Sabe, toda vez que você começa a ficar fazendo comparação, a gente inclui, a gente coloca o vírus mortal dentro do corpo de Cristo. Se existe um vírus que mata o corpo de Cristo, é o vírus da comparação. Você começa a comparar. Ah, mas aquele ali, ah, mas aquele outro. Ah, mas tinha que ter votado nesse, ah, mas tinha que ter votado naquele outro. Ah, mas aquele ali faz muito mais coisa do que aquele ali. Você entende, pessoal? A gente precisa achar o equilíbrio entre o trabalho e entre o cuidado das pessoas. Mas cada líder tem uma característica. Você entende, pessoal? Não adianta a gente querer obrigar uma outra pessoa a ser um líder que ele não é. Eu acho que existem coisas que dá para aprender. Por exemplo, eu olho para mim mesmo e vejo, tem algumas áreas que eu sou mais fraco. Nessas áreas que eu sou mais fraco, eu preciso pedir ajuda. Ou eu preciso estudar para eu aprender. Você entende? Não adianta eu olhar, sabe? Eu tenho um primo que é bem famoso, né? O meu primo Teófilo Hayashi, né? E eu já falei para vocês, uma vez eu estava com as minhas filhas e as minhas filhas falaram, papai, você tá no Google. Eu falei, como assim tá no Google, né? Porque elas pegaram o Google e colocaram Joel Hayashi. Aí apareceu minha imagem e apareceu alguns vídeos de algumas pregações que eu tenho lá. Aí do lado que colocou Hayashi, apareceu o meu primo também. Aí assim, aí elas falaram, pai, olha, o tio Teófilo também tá aqui, né? Aí você olha no vídeo, embaixo do vídeo tem a quantidade de visualizações, né?
quantas vezes assistiram o vídeo que você tá no vídeo, né? Aí no meu vídeo tinha 70 visualizações. E aí do meu primo tinha 75 mil visualizações. Eu olhei o número e falei assim, nossa, mano, eu sou um pastor muito ruim, né? Eu pensei comigo, nossa, eu sou um pastor muito ruim. Aí eu falei assim, puxa, tomara que minha filha não entenda esse negócio de visualizações. Mas o que eu digo para vocês, tá vendo, pessoal? Eu comparei. E quando você se compara, você dá uma abertura para o diabo, para a carne, atacar a sua vida. Toda vez que você se compara, que aquela lá canta melhor que eu, que aquela ali faz coisa melhor que eu, que aquele ali administra melhor que eu, que aquele ali cuida e ora pelas pessoas, que aquele ali prega e eu não prego. Você entende, pessoal? Toda vez que a gente compara é uma coisa muito perigosa, né? Então, assim, eu digo, Paulo era de um jeito, Barnabé era de outro jeito, mas toma cuidado com a comparação, que ela pode ser algo prejudicial na sua vida. Então, assim, Barnabé foi com Marcos para uma outra região e Paulo pegou Silas e depois ele incluiu Timóteo e começou a segunda viagem missionária de Paulo. Aí ele vai para Troade, ele vai para Filipos, encontra com essa Lídia, que se converte, ele cura uma jovem adivinhadora, isso dá um problema para Paulo e Silas, porque eles são açoitados, né? Aí eles são presos. Aí a gente tem, no versículo 27 a 34 do 16, aquela conversão do carcereiro, né? O carcereiro, é interessante você entender, né, pessoal? Nessa época aqui, o carcereiro, ninguém queria ser carcereiro. A pior função de soldados romanos era ser carcereiro. Por quê? Porque existia uma lei em Roma que era o seguinte: se você é um carcereiro e você está cuidando de um preso, se esse preso fugir, você, o carcereiro que deixou ele fugir, você vai pagar a penitência que esse preso pagaria, que estava pagando. Você entende? Ninguém queria ser carcereiro, porque assim, a chance de dar errado poderia acontecer. E se desse errado, uma pessoa boa, uma pessoa que é soldado, que é leal à sua pátria, ele ia ter que pagar o preço da soltura ou da liberdade do fugitivo que saiu da prisão. Então é por isso, pessoal, talvez tem muita gente que não entende, né? Poxa, a cadeia rompeu. Paulo e Silas poderiam ter ido embora. E aí o carcereiro, ele pega uma faca e ele ia se matar. Não sei se você já parou para pensar, por que o carcereiro ia se matar? Por quê? Porque se ele se matasse, a família dele não ia sofrer as consequências. Você entende? Se ele se matasse, ele estava se matando, sabe por quê? Para salvar a sua casa. E é por isso que quando Paulo e Silas falam com o carcereiro, o carcereiro fala assim, puxa, eu quero esse Deus de vocês, porque o Paulo e Silas não foram embora. Eles falaram, não, fica tranquilo, a gente ainda está aqui. E quando o carcereiro se converte, Paulo ele diz assim, você e sua casa serão salvos. Você entende? Você entende? Agora você entende por que o carcereiro queria se matar e por que Paulo, quando o carcereiro se converte, ele fala, você e sua casa serão salvos. Por quê? Porque esse carcereiro, mesmo antes de conhecer a Jesus, ele se mataria pela sua família. E olha que interessante, pessoal, depois que você se converte, você realmente entende a importância e como que você pode salvar a sua casa. Você não pode salvar a sua casa pela sua própria força. Você só pode salvar a sua casa se você conhecer o Senhor Jesus, que é o Senhor da salvação, né? Então, o versículo 31, eu estou lendo na Bíblia mais antiga, eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e açoites, e a seguir foi batizado e todos os seus. Você entende, pessoal, que
a salvação da nossa casa também não é assim, né? Já que eu me converti no Senhor Jesus, então todos na minha casa já estão convertidos. Não, negativo. Cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão, né? Mas é interessante que quando é porque assim, tem gente que pensa, né? Porque quando o carcereiro se entregou para o Senhor Jesus, Paulo ele diz essa frase, né? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E para algumas pessoas parece uma coisa meio automática, né? Então já que eu fui salvo, então todos na minha casa serão salvos. Não. Se você foi salvo, então você tem uma chance muito grande de trazer a salvação para sua casa, né? Inclusive no 32 ele diz: pregaram a palavra de Deus, ele e todos da sua casa. Ou seja, todas as pessoas da casa do carcereiro ouviram do evangelho e entregaram as suas vidas. Cada um entregou sua vida para o Senhor Jesus, tá? Então não adianta você falar assim: então eu me converti, então beleza, todo mundo da minha casa já está salvo. Negativo, negativo. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Eu vou dizer isso para vocês porque eu vi isso acontecer no Amazonas. Lá no Amazonas você tinha comunidades indígenas espalhadas. E quando o capitão da comunidade se convertia, era como se toda a comunidade já tivesse convertido, né? Então, assim, como o capitão da comunidade recebeu a salvação em Cristo Jesus, então todas as pessoas de dentro daquela comunidade também já receberam. E aí os missionários de uma missão chamada Novas Tribos do Brasil, eles sofreram demais, porque eles tiveram que consertar essa ideia de que, porque o capitão foi salvo, todo mundo está salvo. Está errado. Cada um tem que tomar sua própria decisão em Cristo Jesus. Ainda na segunda viagem missionária, começa o nosso capítulo 17 de hoje, que quando Paulo e Silas vão para Tessalônica. Vamos ler então um pedaço desse texto que é fantástico, né? O texto diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles a base das Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo, Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo e agora chegaram aqui. Chegaram aqui. Jason os recebeu em sua casa e esse Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam Jason e os outros e a fiança estipulada e o soltaram, né? Então aqui em Tessalônica, pessoal, é muito interessante. A Tessalônica não tinha cristãos que seguiam a Jesus Cristo. E aí Paulo, Silas e Timóteo, eles chegam em Tessalônica e aqui Paulo ele segue o costume da região. Você vê que Paulo ele não é um antissocial. Paulo ele não é um camarada que veio quebrar o sistema da sociedade e ir contra o sistema da sociedade para proclamar uma nova verdade. Paulo ele continuou seguindo a cultura das sinagogas. E ele entrou na sinagoga, só que a sinagoga é um negócio interessante, né? Quando eu fui para Jerusalém, eles explicaram assim que a sinagoga era um lugar aberto, que você poderia fazer as suas explanações em relação à palavra do Velho Testamento, né? Então Paulo não fez nada de estranho, ele simplesmente pegou a palavra do Velho Testamento e ele proclamou a palavra do Velho Testamento, testificando o quê? Veja só,
Isso é muito importante. Versículo 3. Explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Esse Jesus que lhes proclama é Cristo. Então, pessoal, a mensagem de Paulo, ela está contida nessa verdade. Essa verdade de que Jesus é o Cristo, que ele deveria morrer e ressuscitar. Então, assim, um breve resuminho do que é a mensagem de Paulo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Eu lembro que uma pastora da APEC me mandou decorar isso aqui quando eu era pequeno, né? 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. Diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Então essa aqui é a raiz, é o centro da mensagem de Paulo, a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, né? Então Paulo, ele tinha esse comprometimento com a palavra de trazer para eles. E durante 3 sábados, a palavra diz aqui, 3 sábados, Paulo pregou essa mensagem e estudavam as Escrituras. Você entende, pessoal, que o Velho Testamento não é para ser jogado fora. Você não pode ler só o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele explica o Novo Testamento. O Velho Testamento inteiro aponta para Cristo e o Messias. Então eu uso o Velho Testamento para poder pregar a Jesus Cristo. Era o que Paulo fazia. Uma vez eu lembro que eu estava na praia com os amigos e ali eu trouxe uma devocional sobre Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. E aí no Vale dos Ossos Secos eu expliquei quem era Jesus e a palavra que estava sendo proclamada. E um menino se converteu, entregou a vida para Jesus e foi para a igreja, né? E aí lá na igreja ele falou, o líder dos jovens falou assim: como que você se converteu? Aí ele falou: não, eu estava na praia e um cara chamado Joel, ele me explicou através de Ezequiel 37, né? E aí eu entendi e entreguei minha vida para Jesus. Aí esse líder ele ficou bravo comigo. Ele falou assim: como que você pode pregar conversão no Senhor Jesus no Velho Testamento? Eu falei: camarada, vai ler a Bíblia. Eu falei, o camarada vai ler a Bíblia, né, mano? A Bíblia inteira aponta para Jesus, né? Então, assim, não despreze o Velho Testamento. Eu sei que o Velho Testamento é um pouco mais difícil de interpretar, está muito mais distante da nossa realidade. Tem tantas coisas esquisitas, as pessoas se matam, as mulheres são desprezadas. A gente vê tanta coisa esquisita no Velho Testamento, né? Tantas leis que a gente não concorda, mortes, Deus matando as pessoas, com mortes que a gente não concorda. Mas assim, o Velho Testamento, ele aponta para a verdade do Cristo que deveria vir, que é Jesus Cristo. Então, Paulo, ele explanava. Diz o texto, né, numa versão mais antiga, que ele explanava, ou ele explicava, ou ele persuadia as pessoas com as escrituras. Que escrituras que Paulo usava? Ainda não existia 1ª e 2ª Coríntios, ainda não existia as cartas de João, ainda não existia... Você entende, pessoal, que não existia todas essas escrituras? Paulo usava o quê? O Velho Testamento. Paulo usava Isaías, Paulo usava Jeremias, Paulo usava o Pentateuco, Paulo usava os profetas menores, e toda essa bagagem servia para apontar para o Cristo, que é a mensagem centralizada de Paulo. Jesus é o Cristo, que ele deveria morrer, e ele ressuscitou da morte. Paulo pregava Jesus, Paulo pregava o reino de Deus aqui na terra, né? E aí do versículo 10 em diante, Jesus ele sai da Tessalônica, porque assim, começou-se uma perseguição. E eu sempre falo para vocês, né, pessoal, quando uma árvore começa a dar fruto, as pessoas começam a jogar pedra, né? Porque todo mundo quer pegar essa fruta. Ou seja, de uma certa maneira, as pessoas que ficam em evidência, elas começam a receber ataques, né? É natural que isso aconteça, pessoal. Pessoas em evidência, elas começam a ser atacadas, né? E eu não me espantarei se um dia a nossa igreja ali na Praça Guaraci,
a gente começar a ter muitas bênçãos acontecendo naquele lugar e a vizinhança começar a atacar a gente. Eu não acho isso estranho. Por quê? Porque realmente, quando uma igreja começa a crescer, o movimento começa a crescer, também começam a vir os ataques. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não pisar na bola também em relação à sociedade. Porque se a gente der uma margem de erro, se a gente cometer erros graves que venham a desapontar a vizinhança está procurando um erro para apontar o dedo para a gente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente tem que viver de uma maneira que não dê margem para as pessoas atacarem a gente, né? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida cristã, né? E aí do versículo 10, então, ele começa ele vai para Bereia, né? Depois que lá em Tessalônica começa uma perseguição. E alguns nomes aqui, pessoal, são pouco falados, mas são nomes assim tão importantes para a gente. Esse Jason, por exemplo, né? Jason era um camarada assim, você pensa assim, nunca ouvi falar de Jason, mas Jason era um cara completamente comprometido com o evangelho, né? Ele foi perseguido, ele foi espancado, ele foi preso, ele teve que sair sobre fiança, simplesmente por seguir a Jesus. Você entende, pessoal? Simplesmente por seguir a Jesus, né? E a gente pensa assim, puxa, esse Jason é um herói da fé, né? Que dedicou a sua vida para o ministério, para a obra da pregação do evangelho. Ele recebia, ele cuidava dos apóstolos que chegavam para pregar o evangelho e recebia eles na casa deles. E aí aconteceu que os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ou seja, os irmãos lá de Tessalônica, eles fizeram o quê? Falou assim, Paulo, Silas, vai embora daqui porque senão eles vão te matar, né? Então, e assim eu vejo que acontece uma coisa que a gente chama de diáspora. Sabe o que é diáspora? A diáspora é o espalhar, né? Às vezes a gente pensa assim, puxa, por que eu tive que sair daqui e ir para lá? Né? Mas essa diáspora, muitas vezes, é uma diáspora, é um espalhar de que aos olhos humanos parece uma coisa ruim, estão tentando me matar, mas aos olhos de Deus é uma bênção. Por quê? Porque através das crises, das dificuldades, nós temos oportunidades de crescer, de buscar o Senhor, de inovar, de fazer novos trabalhos, de alcançar novas pessoas. Você entende, pessoal? Por isso que eu acho que a nossa denominação metodista livre deveria voltar com as designações pastorais. Eu acho que a gente deveria voltar às designações pastorais, né? Eu espero um dia poder ter uma abertura onde eu possa falar disso. E eu vou criar os novos líderes, eu vou criar, assim, eu coloquei no meu coração em Deus, que eu vou criar os novos líderes, os novos jovens, os que são hoje jovens, eu vou criar líderes que tenham esse coração designatório, esse coração disposto a ser designado para qualquer lugar, pessoal. Você vai ser designado para ir para a Igreja Metodista Livre de Barretos. Você vai ser designado para ir para a Metodista Livre de ser pastor da Igreja Metodista Livre de Lins. Você vai ser designado para ser pastor da Igreja Metodista Livre de Imbura. Sabe, pessoal, tem uns lugares que os pastores não querem ir. Eles não querem ir porque, poxa, eu vou ficar longe da escola das crianças, vou ficar longe do shopping, vou ficar longe disso, longe daquilo. Já falei, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Então, assim, a pregação que a gente teve no domingo sobre Romanos, capítulo 12, 1 e 2, quando você se oferece ao Senhor, é simplesmente exatamente isso. É se colocar no altar de Deus sem restrições. É falar, Deus, usa a minha vida onde quer que você queira. Faça-se a sua vontade, não a minha. Você entende? Quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, a gente só lembra do quê? Do pão nosso de cada dia, né? Porque a gente não quer passar fome, né? Livrai-nos do mal, porque a gente não quer que ninguém faça mal com a gente, né? Sabe? Mas a gente não lembra de que a gente orou assim, Pai, faz a tua vontade, não a minha. A gente não lembra disso, né? Porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Aliás, melhor, a gente quer que a nossa vontade seja a vontade de Deus.
E é por isso que a gente não lembra dessa parte. Deus, faz a tua vontade, não a minha, não. A gente só quer o pão nosso de cada dia e a gente quer que Deus livre a gente do mal. Mas a gente não quer fazer a nossa parte, que é perdoar os nossos devedores e que Deus faça a vontade dele, não a nossa. Você entende, pessoal? É interessante. É por isso que eu penso que quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre lê com os nossos próprios óculos. Porque com os nossos óculos, a gente absorve aquilo que a gente quer e a gente tira aquilo que a gente não quer. Né? Por isso que eu acho que quando a gente olha a Bíblia, a gente deveria ter um olhar analítico e um olhar introspectivo para a gente saber que tudo que a palavra de Deus fala é para mim. E mesmo que doa, mesmo que não seja algo agradável, eu preciso olhar para a palavra de Deus como algo que está moldando o meu caráter. Algo que está lapidando aquilo que eu sou para que eu seja mais aquilo que Jesus é. E para eu ser mais do que Jesus é, precisa tirar um monte de coisa do que eu sou. Porque eu sou um monte de coisa errada. Eu fui criado de uma maneira que eu aprendi um monte de coisa errada. Eu assisti um monte de coisa que criou conceitos errados. E Jesus precisa consertar isso em mim. Mas como que ele vai consertar se você só absorve aquilo que é legal? Como que Jesus vai consertar se você não quer abrir aquela sala da sua casa que ninguém mexe? Você entende? A gente precisa deixar e fazer uma entrega total ao Senhor Jesus. E aí, o versículo 11 diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens, né? Então, é interessante que aqui em Bereia realmente teve uma aceitação da palavra muito forte, né? E Paulo estava pregando a palavra de Deus na Bereia, dirigiram-se também para lá agitando a alvoração das multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se ajuntarem a ele tão logo fosse possível. Então, assim, como Paulo estava mais em evidência e os bereanos estavam precisando mais da palavra de Deus, Paulo deixou o Silas e o Timóteo em Bereia e foi embora para Atenas. Para o quê? Porque, de uma certa maneira, pessoal, o Paulo, ele atraía a perseguição. Por que Paulo atraía a perseguição? Porque a palavra de Paulo era muito forte, era transformadora. A pregação de Paulo era muito poderosa. E aí, assim, só que os bereanos precisavam, eles queriam conhecer mais da palavra. Então, Paulo deixa Silas e Timóteo lá e sai e é levado para Atenas, porque senão ele ia morrer lá em Bereia. Então, você percebe, pessoal, que Paulo, de uma certa maneira, parece que está fugindo, mas ele não está fugindo da morte, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo para pregar em outros lugares. E aí Paulo cai em Atenas. É super interessante esse texto em Atenas, né? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Então, assim, Paulo chega num lugar cheio de idólatras, né? É aquela sensação que a gente tem quando a gente vai para o Japão e começa a ver aqueles templos budistas, com aquelas estátuas, com aqueles sinos, né? Com aqueles sacerdotes, né? E toda aquela coisa bonita, mas ao mesmo tempo você percebe que aquilo ali não é de Deus, né? E aí aquilo te gera uma indignação, né? Te gera uma indignação. Mas não é porque te deixou indignado que você precisa sair de lá bravo com ele, você entende? Você precisa chegar num lugar desse, olha só o que Paulo faz, né? Paulo começa a tentar conversar com aqueles que entendem que são tementes a Deus, né? Por quê? Olha só a estratégia de Paulo. Paulo chega num lugar cheio de idolatria. O que eu faço? Vamos encontrar aqueles que são tementes a Deus.
vamos conversar com eles e vamos montar um movimento que ajude a levar o evangelho para essas pessoas. Você entende, pessoal, que tudo é meio estratégico, né? E é tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Então, Paulo, ele começa a ir para as praças, e nas praças é um lugar aberto. E ali ele começa a falar e discutir com as pessoas sobre a fé, sobre Jesus Cristo, sobre um Deus que está sendo, que é novo para eles. Eles não sabem quem é esse Deus. E aí o versículo 18 diz que os filósofos epicureus e os estoicos começaram a discutir com eles. E alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? É interessante que Paulo, né, ele começa a falar com esses epicureus e estoicos, e se você não sabe quem são esses caras, os epicureus eram pessoas que buscavam uma vida prazerosa. Existe uma palavra chamada hedonismo. Já ouviu falar no hedonismo? Hedonismo é a busca pelo prazer. São aquelas pessoas que só faz o que gosta. Quando aparece uma coisa que não gosta, elas mudam, né? Então, assim, eu gosto de ir no clube. Aí ela vai no clube. Aí começa a aparecer coisa ruim no clube. Ela fala, não gosto mais daqui, vou para outro lugar. Aí eu vou para lá. Aí eu gosto de estudar inglês. Aí, de repente, começa a ser um saco estudar inglês. Eu falo, não gosto mais. Vou fazer outra coisa. Você percebe que os adolescentes, eles são muito assim? Os adolescentes, eles gostam de uma coisa, depois eles gostam de outra, depois eles gostam de outra, aí eles estão com o negócio, eles abandonam esse negócio, vai para outro, porque isso é o hedonismo, isso é a busca pelo prazer. À medida que a gente amadurece, a gente acaba não fazendo só o que a gente gosta. E sabe quando que você amadurece? Quando você tem filho, né? Ninguém chega e fala assim, cansei do meu filho, não quero mais, vou fazer outra coisa. Não é verdade? A gente faz até o que a gente não gosta, mas é por conta que o amadurecimento é o quê? É o compromisso que você faz com as pessoas, o compromisso que você faz com seus ideais, né? E eu vejo que mesmo dentro dos evangélicos, você tem evangélicos hedonistas, né? Quais são os evangélicos hedonistas? Eu vou naquela igreja porque eu gosto do culto de lá. Mas eu gosto do educacional e das classes daquela outra. Não, mas eu gosto da comida daquela outra, porque aquela comida é melhor. Então, e aí a gente vai mudando, você vê os cristãos turistas, né? É cristão que fica pulando de uma igreja para outra toda hora, porque toda vez que aparece uma coisa que eles não gostam, eles mudam de igreja, né? Então eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos que ele fala assim, aqui na minha igreja não entra ninguém de outra igreja. É proibido entrar gente de outras igrejas. Entrar assim que eu digo, ser membro, né? As pessoas podem assistir o culto com eles, mas assim, ser membro, se você é membro de outra igreja, você não pode entrar. Aí um dia um cara queria entrar na igreja desse meu amigo, né, pastor Eric. Aí o cara falou assim, tá bom, vamos conversar. Daí ele falou assim, o pastor falou assim, por que você quer ser membro da nossa igreja? Porque na minha igreja a palavra não é boa, porque lá na minha igreja tem muita fofoca, porque lá na minha igreja as pessoas fazem acepção de pessoas, tal. Aí o pastor Eric falou assim, é por isso que você quer vir para minha igreja? Ele falou, então aqui na minha igreja você não vai entrar, porque senão você vai trazer tudo isso para cá. Achei tão engraçado. E aí ele não deixa mesmo gente de outra igreja. Ele só aceita novos convertidos, ou assim, quando a pessoa muda de cidade e precisa participar de uma igreja, e aí ele permite alguns casos, né? Mas é interessante nesse sentido, né? Toda vez que a gente fica aceitando essas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, que tem, já fui daquela igreja, já fui daquela outra igreja, é porque essas pessoas, elas vivem um cristianismo estoico, né? Um cristianismo hedonista, um cristianismo baseado nos prazeres. E aí ele fala, né, desse outro aqui, né? Ele fala dos filósofos epicureus e os estoicos. Os epicureus são esses baseados no hedonismo. E os estoicos, eles são pessoas que
acreditavam na ordem racional e natural das coisas, que a coisa começa e depois termina, né? Então eles eram filósofos mais racionais. As coisas precisavam ter explicação para eles acreditarem. Se não tivesse explicação, eles não acreditavam. E Paulo estava conversando com todos eles. Você percebe que Paulo, ele não era uma pessoa que só falava e que só pregava para pessoas que pensavam igual ele. Não, ele pregava para todas as pessoas, ele conversava com qualquer um, né? E é interessante essa característica de Paulo, que Paulo ele tinha essa dinâmica de conversar com qualquer pessoa, com a pessoa mais simples ou com a mais letrada, com crianças, com adolescentes, jovens, adultos, com qualquer pessoa ele poderia conversar. E eu gosto dessa ideia desse dinamismo, né? Então ele fala na mensagem central de Paulo, já falei para vocês, né? 1 Coríntios 15, 3-4, onde tem a mensagem central. Jesus é o Cristo, ele deveria morrer e ressuscitar. Versículo 22, veja só, pessoal, isso aqui é muito importante. O versículo 22, ele diz assim: então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos que vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição "O Deus Desconhecido". Veja bem, quando Paulo ele se encontra com essas pessoas religiosas que têm idólatras, que adoram outras filosofias, outros deuses, Paulo, ao invés de falar assim, pessoal, o inferno é quente, pessoal, cuidado, que isso aí vai te levar para o inferno. Isso aí tá errado. Você tá indo contra a palavra de Deus, então isso aí vai te levar para a morte eterna, né? Então, assim, toda vez que você aborda pessoas, você precisa tomar cuidado com o tipo de abordagem que você vai fazer. Porque algumas abordagens, elas vão criar barreiras entre você e as pessoas. E se você criar barreira entre você e as pessoas, você perde a chance de poder pregar o evangelho para essa pessoa e ela conhecer o evangelho e o Senhor Jesus. Então, por exemplo, você está numa reunião, né? A gente já teve essa experiência, está numa reunião, aí você está numa INC, nossa, todo mundo crê no Deus bíblico, na palavra de Deus. E aí uma pessoa começa a compartilhar assim, não, que essa semana eu estava mal, e aí eu fui lá para Aparecida do Oeste, pedi uma bênção ali da Maria, né? E depois eu fui no João de Deus para ver se ele me ajudava no milagre. E aí eu entrei num centro espírita para receber um passe, para poder melhorar o meu mal-estar. Você entende? Aí você fala assim, nossa, o que eu vou falar agora, né? Nossa, você está tudo errada, você vai para o inferno desse jeito, né? A gente amarra a nossa cara e fala, nossa, não, você está tudo errado. Não, interessante, puxa vida, você é uma pessoa muito religiosa, e você acredita em coisas, né? Nessas coisas, interessante como você tem uma fé. Pena que tem fé no lugar errado, né? Mas tem fé, entendeu? Então, assim, aponta. É interessante você abordar as pessoas pelo lado, tenta enxergar coisas boas nas pessoas. É que nós, muitas vezes, nós somos muito críticos. E é mais fácil a gente encontrar os pontos errados das pessoas do que encontrar os pontos certos. É por isso que eu falo para vocês, vamos começar a criar a cultura de elogiar as pessoas. Porque quando você elogia, você está olhando para as coisas boas das pessoas e não para as coisas ruins. Olha para os seus filhos e procura as coisas boas. Você sabe o que eles têm de errado. Você sabe. Você que são pai e mãe deles, vocês sabem o que eles fazem de errado. Aponta para as coisas boas. Elogia as coisas boas e não as coisas ruins. Você entende? Por quê? Porque toda vez, né? Eu tenho uma amiga que, puxa, hoje ela está passando por uma dificuldade muito grande, mas assim, a minha amiga, ela foi no psicólogo cristão porque ela estava muito mal e ela falou assim, meus filhos não me obedecem, meus filhos estão tudo torto, sei o quê, né? Tudo filho pequeno, né? E ela no psicólogo falou, e a psicóloga falou para ela assim, por que você não elogia mais seus filhos? Não consigo elogiar os meus filhos. Aí ela falou, por que você não consegue elogiar? Meu pai nunca me elogiou.
Aí a psicóloga falou assim, vai lá pro seu pai e fala para ele assim, pai, por que você nunca me elogiou? Aí essa minha amiga foi até o pai dela e falou assim, pai, você nunca me elogiou? Ela falou, não. Aí ela falou assim, pai, por que você nunca me elogiou? Aí o pai dela falou assim, minha filha, aprende uma coisa. O que é certo, eu não preciso falar. Eu só preciso te falar o que está errado. Você entende, pessoal? Olha a dureza do coração desse pai, né? Ou seja, eu penso assim, o pai era mau? Não, o pai não era mau. O pai simplesmente queria o melhor da filha. E para ele, o melhor, para puxar o melhor da filha, ele não precisava ficar elogiando as coisas certas. Ele só precisava consertar as coisas que estavam erradas. Você entende, pessoal? E às vezes eu penso que elogiar as pessoas ensina muito mais do que as palavras de reprovação que você traz para eles. Você entende? A gente vive falando não pode, 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 e a gente nunca fala, puxa, parabéns. Parabéns porque você fez isso, parabéns porque você ajudou aqui, parabéns porque você fez isso, obrigado porque você lavou a louça, obrigado porque você ajeitou o banheiro. Você entende? E às vezes eu acho que a gente ensina melhor dentro do positivismo e do elogio do que dando tapa nos erros e nas falhas das pessoas, né? Então, assim, ser crítico todo mundo consegue ser, mas aquele que elogia e vê as coisas boas das pessoas, esse aí poucas pessoas fazem. E a gente precisa treinar isso. Por isso que eu falo, por isso que às vezes eu dou uma lição de casa para vocês, né? Manda uma mensagem para alguém e fala assim, puxa, as coisas boas que essa pessoa tem. Principalmente daquelas que você tem birra. Principalmente daquelas que você tem coisas contra, que fazem coisas que você não gosta. Essas são as melhores para você treinar e mandar mensagem para as pessoas. Olha, você é uma pessoa muito amada, você é uma pessoa muito dedicada, você é muito forte. Puxa, Deus te abençoe, né? Que Deus continue trabalhar na sua vida, né? Então, assim, a gente pensa assim, né, que Paulo, ele enxergou as coisas boas de idólatras para poder introduzir o evangelho para essas pessoas. E ali no meio das estátuas tinha um altar vazio. E nesse altar vazio estava escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou assim, pô, essa aqui é a minha deixa. Aí Paulo no versículo 4, ele fala assim, ora, vocês que adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-los, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus poetas de vocês, também todos somos descendência deles. Você vê, pessoal, que até a poesia desses idólatras Paulo usava para ser argumento de explicação do Deus que ele estava pregando, né? Então, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, e entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares e outros deles. Então presta atenção, pessoal, as pessoas começaram a zombar daquilo que Paulo estava falando. E não foi por isso que Paulo desistiu, entendeu? E aí diz aqui que Paulo saiu de lá, né? Se você prega num lugar onde algumas pessoas não se converteram, o que você faz? Você continua lá insistindo para essas pessoas se converterem? Mais uma vez, pessoal, eu falo para vocês, você não converte ninguém.
Quem converte é o Espírito Santo. Qual que é o teu trabalho? O meu trabalho é pregar a palavra de Deus. O meu trabalho é servir a igreja e as pessoas. O meu trabalho é falar da palavra de Deus para as pessoas. Se elas vão aceitar ou elas não vão aceitar, cada um decide por si, você entende? E aqui a gente vê esse Dionísio e essa Damares entregaram a vida para Jesus. Talvez você pense assim, pessoal. Paulo estava pregando para uma multidão de pessoas. Vamos dizer que aqui tinha 200 pessoas. Quantas pessoas aceitaram Jesus no coração? 2. Você entende? Que existe uma proporção baixa de pessoas que vão realmente entender. Às vezes você vai num lugar e 3.000 vão se converter. Beleza, né? Maravilha. Mas vai ter lugar que você vai onde não vai ter ninguém, ou às vezes 1, 2 pessoas que vão conhecer o Senhor Jesus. Não tem problema, pessoal. Porque o seu trabalho não é convencer simplesmente as pessoas de aceitarem a Jesus. O seu trabalho é ser claro na mensagem do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus salva, que ele morreu e ressuscitou e que ele trouxe o reino de Deus para nós, né? Então começa então o versículo 18, o capítulo 18. Paulo vai para Corintos, né? E lá em Corinto, Paulo ele faz uma amizade muito preciosa, que é a amizade com Priscila e Áquila, né? E aqui do versículo 1 até o 16 a gente vê Paulo em Corinto, né? E todos os dias ele estudava as escrituras nas sinagogas. Então, mais uma vez, ele não quebrou a cultura existente, mas ele usou a cultura existente para pregar o evangelho. Paulo anunciava Jesus do versículo 5 ao 11. Então, Silas e Timóteo da Macedônia, eles vieram e Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, né? Testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Versículo 6, olha que interessante. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Olha só que interessante, né, pessoal? Paulo, ele pregou o evangelho para todos, mas os judeus não queriam ouvir. Não tem problema, pessoal. Às vezes eu penso, você tem uma família onde dentro da sua família não tem cristãos. E você fala de Jesus para eles, eles não te ouvem. Não tem problema, pessoal. Não precisa ficar se achando que você não é um bom cristão, que você não é uma boa pessoa porque você não está conseguindo converter as pessoas. Paulo mesmo teve vários momentos onde ele falava do evangelho e as pessoas não aceitavam, né? Mas continue a pregar, né? Porque Deus quer que você continue a proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 8 diz assim, olha, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviram, muitos criam e eram batizados. Então, apesar das dificuldades, apesar de muitos zombarem, havia resultados de pessoas que se convertiam, que se entregavam para o Senhor Jesus. E aí Paulo tem uma visão, olha pessoal, tudo que eu estou falando tem embasamento no que Deus vai falar para Paulo no versículo 9. Presta atenção. Versículo 9 diz assim, certa noite o Senhor falou para Paulo, olha só, o próprio Deus falou para Paulo numa visão, não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade, né? Então, assim, Deus ele traz um encorajamento para Paulo. Paulo, não pare de pregar o evangelho, não pare de falar, não cale-se, continue falando, mesmo que as pessoas não te ouçam, continuem falando de Jesus para as pessoas, né? Então, esse foi o encorajamento que Deus trouxe para Paulo. E versículo 11 diz que ele ficou 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus nessa região, né? Depois Paulo tem um encontro com o Gaio, que é um procônsul da Acaia, né? E os judeus, eles fazem um levante contra Paulo, dizendo que esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. E é uma coisa interessante que esse procônsul Caio, que é
cônsul do Império Romano, ele falou assim, isso aí é coisa de vocês têm que resolver entre vocês, né? Vocês precisam resolver o problema entre vocês mesmos. Eu não vou ser juiz dessas coisas. Versículo 16, e mandou expulsá-los do tribunal, então todos se voltaram para Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gaio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. É interessante que esse Sóstenes, ele aparece do nada, né, pessoal? As pessoas estão falando contra Paulo e de repente aparece esse Sóstenes e apanha, né? E eu só queria deixar assim meio claro para vocês que esse Sóstenes, ele era um judeu de Corinto, chefe da sinagoga, e que muito provavelmente ele foi um cara que foi convertido através de uma das pregações de Paulo. E aí existia um grupo que eles... É um nome esquisito que fala antissemitismo, as pessoas que eram contra os semitas. Os semitas eram os judeus da época, né? E os gregos que tinham raiva desses judeus, e eles pegaram esses Sóstenes e eles bateram nesses Sóstenes, assim, meio que por nada, mas na verdade era um ataque do inimigo tentando falar para esses judeus e para esses cristãos que se eles não tomassem cuidado, eles também iam passar por isso, né? Então Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo e depois decidiu-se dos irmãos e navegou para a Síria acompanhando Priscila e Áquila, né? Então eles foram para um outro lugar, né? E o versículo 18, 24 é interessante, que eles encontram com um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. E a palavra diz que ele era eloquente, poderoso nas escrituras, instruído nos caminhos do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo, e ele conhecia só o batismo de João. E é interessante, pessoal, você entender a diferença do batismo de João com o batismo do Espírito Santo. E é isso que está em evidência no começo do capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso e começa a falar sobre isso. Vamos ler o começo do capítulo 19, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos que lhe perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você entende, pessoal? Porque até o batismo de João, as pessoas acreditavam na palavra do Velho Testamento, na vinda do Messias. Eles acreditavam que os pecados precisavam ser arrependidos, eles acreditavam no poder da palavra, eles acreditavam no respeito que eles tinham nos cultos ao Senhor, mas eles ainda não entendiam quem era o Espírito Santo. Aí Paulo, ele traz essa ideia de que o batismo de João, ele se limita até o conceito, de uma certa maneira, o conceito racional da intelectualidade da palavra de Deus. Todos nós, na nossa intelectualidade, a gente consegue entender os conceitos cristãos. Mas tem uma outra parte que nós não conseguimos produzir pela nossa própria força, que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o versículo 4 diz assim, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar, né? Então, assim, mais uma vez, isso aqui também me ajuda a alimentar o meu argumento de que o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a primeira experiência sobrenatural com o Espírito Santo que você tem na sua vida. Não necessariamente você precisa falar em línguas, mas aqui nesse caso, essas 12 pessoas que só acreditavam no evangelho aqui, no conceito mental e no conceito racional, eles experimentaram o poder da graça do Espírito Santo sobre a vida deles. E aí, Paulo, impondo-lhes as mãos, eles receberam o Espírito Santo de Deus. E aí eu digo para vocês, quantas vezes você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Várias vezes, várias vezes.
Mas a primeira experiência que eu tenho sobrenatural com o Espírito Santo é o que eu considero ser o que a gente chama de batismo com o Espírito Santo, tá? A primeira experiência sobrenatural que a gente tem. Então, eu entendo que, falando sobre batismo e entendendo que Paulo impôs as mãos e eles foram batizados no nome do Senhor e eles receberam sobre eles o Espírito, esse versículo 6 fala sobre o batismo no Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, né? Então, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, né? Então, Paulo passou 3 meses pregando, ensinando a palavra de Deus para essas pessoas. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Você percebe que aqui nesse versículo 9, o caminho está com letra maiúscula? Quem que é o caminho, pessoal? Quem que é o caminho, a verdade e a vida? É o próprio Jesus Cristo, né? Então, eles não queriam acreditar, eles começaram a falar mal do caminho, né? Paulo, então, afastou-se dele, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, pessoal, é muito importante na nossa vida cristã que a gente veja que Paulo investiu no estudo bíblico, no estudo da palavra. Não era simplesmente ficar falando, lendo o texto e ponto final. Não, estudo da palavra para a gente entender de onde veio, por que se fez isso, qual que é a razão disso, como que a gente transforma a teoria em prática, né? Então, Paulo, ele se dedicou a isso nessa escola de Tirano. E a escola que a gente fala é um lugar onde tem aula, onde a gente aprende, onde tem matérias. E Paulo transformou o conceito que ele tinha do evangelho e de Deus em uma escola que ensinava as pessoas a viverem de forma que agradava ao Senhor, né? Aí do versículo 8 ao 20, que fala sobre essa escola de Tirano, né? Todos os judeus e gregos ouviram falar da palavra de Deus. Do versículo 13 ao 15 tem um caso muito interessante, pessoal, que é esse tal dos filhos de Seva, né? E esses caras, os filhos de Seva, eles começaram a querer expulsar demônio das pessoas, né? Só que eles ainda não tiveram experiência com o Espírito Santo, eles ainda não eram convertidos, mas olha só, quando eles olhavam o endemoniado, ou eles oravam para uma pessoa, eles falavam assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha que interessante, né? Em nome de Jesus a quem Paulo prega, não é eu que prego. Não, pessoal, então eu queria dizer para vocês, não apoie a sua fé numa outra pessoa, né? Não vai chegar para as pessoas e falar assim, deixa eu falar de Jesus, um Jesus que o meu pastor Joel que prega. Não, não é o pastor Joel que prega. Você que tem que pregar. Você que tem que pregar. Tudo aquilo que eu falo para vocês, absorva como se fosse teu. Você entende? Porque se você chegar para um grupo e falar assim, deixa eu falar para vocês de Jesus que o meu pastor prega. Então, tipo, você não está falando nada, porque quem tá falando é seu pastor, você entende? Não, tudo que eu falo para vocês, tudo que está anotado, tudo que vocês estão anotando, essas coisas são de vocês, não é do pastor Joel, não é dos comentários. Tudo que você fala é teu. Sabe, pessoal, por isso que quando eu prego como se todas as verdades que eu falo fossem minha, mas nenhuma delas veio da minha própria descoberta. Nossa, o pastor Joel descobriu isso, cara, é fantástico. É nada, eu só li em outros livros, eu estudei, eu aprendi com outros pastores, eu estudei no seminário, eu estudei os livros, eu li livros, eu assisti muitas pregações, eu fui para muitas conferências, mas aquilo que eu recebo para mim é meu. Então, quando eu prego em nome de Jesus daquilo que eu experimentei na minha vida. Você entende? Agora, você chega para falar assim, em nome de Jesus que o Joel prega, no nome de Jesus que o pastor Ernest Stanley prega, no nome de Jesus que o Paulo prega. E aí é interessante que eles tiveram uma experiência tão terrível aqui, porque aí o versículo 16 diz assim, então o endemoniado saltou sobre eles, dominou espancando... Não, calma aí.
O versículo 15. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Entendeu? Então, assim, nós precisamos encontrar nossa identidade em Cristo Jesus. Quando você pregar, você prega a palavra que faz parte de você, e não a palavra que faz parte do seu pastor, é a palavra que faz parte de você. Tudo aquilo que você está aprendendo, você está absorvendo para a sua vida. Então, quando você falar, fala como se fosse teu. Você entende? Porque agora é meu, a palavra de Deus é minha, eu aprendi. Então, eu falo, né? Você pode até usar uma referência. O que é usar uma referência? Então, eu li num livro uma frase de uma mulher chamada Madame Guyon, que disse o seguinte: melhor morrer com Cristo do que viver a vida inteira sem Ele. Então, assim, essas referências você pode fazer, mas você não pode ficar pregando Jesus sem entender que essa palavra que você está falando é algo que você absorveu na sua vida, ok? Então, esses filhos de Cefa tomaram uma peia, né? Apanharam mesmo, né? Até porque eles não tinham autoridade. Aí eu falo para você, isso que a gente está falando aqui é autoridade espiritual. Esses rapazes aqui, eles não tinham autoridade espiritual para falar da palavra de Deus, porque eles não serviram, eles não absorveram, eles não se converteram, eles não se consagraram, né, para o Senhor Jesus, né? Então, do versículo 18, né, eu queria que a gente pudesse olhar para o versículo 18, que ele diz assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. É interessante, pessoal, que avivamento, ele é uma consequência de arrependimento, palavra de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus. Se você tirar alguma dessas três coisas, não tem avivamento, você entende? Se você tirar o arrependimento, a gente só pode experimentar a graça e o poder de Deus se a gente reconhecer o pecado em nós. Tem muita gente que fala assim: nossa, nunca experimentei o Espírito Santo, queria experimentar. Arrepende dos seus pecados, reconhece o quão miserável nós somos diante de Deus. E reconhecendo a nossa miserabilidade, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus, e tendo a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente vai experimentar um avivamento em nós. Você entende? Nós precisamos buscar isso nas nossas vidas. O versículo 20 diz que dessa mesma maneira a palavra do Senhor e muito se difundia e fortalecia, né? É o avivamento. E versículo 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acá, e ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Depois a gente tem esse tumulto que acontece em Éfeso, né? Mais uma vez, toda vez que a palavra de Deus é pregada, toda vez que existem muitas pessoas entregando a sua vida para Jesus, existe inveja, existem pessoas que vêm atacar, que vêm querer se contradizer daquela multidão que está conhecendo o Senhor Jesus, e a gente vai sempre ter pessoas indo contra. Paulo envia para Macedônia Timóteo e Erasto. Depois Demétrio ensina, excita grande tumulto, que é esse tumulto que eles causam lá. Ou seja, pessoal, eu creio que na nossa vida cristã nós vamos sofrer perseguição. Eu creio que vai ter perseguição. E eu não tenho medo da perseguição. É claro que eu não quero, humanamente falando, eu não quero perseguição. Quem aqui quer? Eu quero uma perseguiçãozinha tão boa. Não, ninguém quer perseguição. Mas eu creio que ela vai vir. Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas atiram pedra naqueles que estão dando fruto. E eu quero dar fruto para o Senhor Jesus. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar muitas almas. E aí, quando isso começa a acontecer, começa a aparecer os invejosos, pessoas que vão ficar criticando. Então, vai ter, pessoal. Então, assim, se preparem para isso. Amém? Muito bom. Pessoal, a gente ainda tem
mais tempo em Atos aí. A gente vai estar estudando Atos na quarta-feira ainda também, né? Então, vamos continuar buscando, lendo e refletindo na palavra de Deus em Atos, que Deus tem muitas coisas para falar com a gente também, tá bom? Já deu 11h30, vamos orar então. E aí a gente, se vocês tiverem dúvida, mais uma vez, né? Meu WhatsApp tá meio vazio, tá, pessoal? Não tô recebendo muita dúvida. Então, assim, não tenha preguiça ou medo de registrar suas dúvidas para a gente poder crescer junto, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que vem de encontro com o nosso coração, que vem nos moldar, que vem nos lapidar. Eu oro, Deus, para que cada um aqui seja um instrumento nas tuas mãos para proclamar o teu evangelho. Mesmo sabendo que muitas pessoas zombarão, muitas pessoas vão ridicularizar daquilo que a gente prega, mas Deus, eu oro a visão que o Senhor deu para Paulo, que nós não tenhamos medo de proclamar e de pregar o teu evangelho, que nós não nos calemos de pregar o evangelho, mas que nós continuemos a falar de Deus para as pessoas. E obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui que tem se dedicado ao estudo da tua palavra, que tem se esforçado em aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós da tua palavra, Pai. E o arrependimento, mais a tua palavra, mais o Espírito Santo de Deus, nos traz avivamento. E nós queremos experimentar mais desse avivamento nas nossas vidas. Oramos tudo isso agradecidos, pedindo por essa semana, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós possamos viver mais uma semana vitoriosa na tua presença. Assim. Já pedindo pelo concílio nesse final de semana, Pai, nós teremos o concílio da Metodista Livre. Pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar essa reunião, os líderes e pastores e delegados de todas as igrejas Metodista Livre. Venha abençoar o nosso bispo, o bispo Abi, a Patrícia, seus filhos, que o Senhor possa estar abençoando essa liderança da denominação e que nós possamos estar continuamente orando pelo nosso concílio. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então eu peço realmente oração aí pelo concílio que vai acontecer esse final de semana, sabe? Eu acho que eu só ouço isso das antigas, né? Porque eu nunca vi isso, né? Antigamente diz que as semanas que antecediam esse concílio, as igrejas jejuavam, as igrejas oravam, as igrejas, sabe, se comprometiam com esse concílio, com o culto anual, né? Hoje eu vejo um negócio tão assim, né? Tem que fazer cartaz e ninguém sabe o que está acontecendo, né? Mas para quem sabe, eu peço isso, né? Que a gente possa orar pelo concílio. Decisões importantes são feitas nesse concílio de alinhamento, né? Então, assim, eu peço que a gente possa estar orando por esse concílio, né? E vai ser na nossa igreja, a gente vai transmitir da nossa igreja, né? Então, assim, vamos pedir para Deus estar abençoando grandemente essa programação e esse culto, né? E só lembrando, sexta-feira é feriado, não vai ter devocional, mas vai ter mutirão na igreja, né? Para limpeza da igreja, né? Quem quiser ir, claro, você tem que estar fora da zona de risco, né? Para poder ir lá, né? Então pergunta antes, não vai direto não, tá? Pergunta antes se pode, para a gente ver assim, as pessoas vão lá. Ontem mesmo a gente estava lá na Inc das crianças, alguns pais foram lá e a gente estava se organizando para limpar a igreja, para fazer o culto no domingo, porque domingo 4 famílias de pastores, porque 4 pastores vão ser ordenados pastores presbíteros, né? Então as famílias deles vão para lá, o bispo vai para lá. Então a gente quer deixar a igreja bonita e quer deixar a igreja limpinha para as pessoas poderem usar lá no domingo de manhã e ter o culto do concílio lá na nossa igreja, tá bom? Então vamos estar orando por isso. Se você não pode ir lá, então ora por isso, tá? Para Deus estar abençoando e ajudando a gente a limpar a nossa igreja, né? Ontem, nossa, eu trabalhei tanto com meu pai lá para ajeitar o jardinzinho da igreja, né? Mas foi legal, tá bom? Então, beleza, pessoal. Qualquer dúvida, me escrevam e que Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma semana de vitória. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.